Fala galera, que coisa boa estar aqui com vocês para comentar hoje uma notícia aqui do Jaula, uma notícia que é mais um editorial nosso sobre qual a posição do Tribunal de Contas de Pernambuco com relação à contratação temporária de ACS e ACE. ACS é o cargo de agente comunitário de saúde, ACE é agente de combate às endemias. Dois cargos que, por lei, através da legislação atual, não se admite a contratação temporária. Mas qual a posição do Tribunal de Contas de Pernambuco com relação a esse cargo, a esse tipo de contratação? É uma posição consolidada, é uma posição, eu não diria contraditória, mas uma posição flexível, vamos colocar assim. Então a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo de notícia do Jaula Curso, beleza? Tem um texto para você acompanhar. Ó, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que é o TCE, tem reforçado em diversas decisões que as funções de ACS e ACE, por serem de caráter permanente, devem ser providas por meio de concurso público. Concurso público ou seleção pública, que é diferente de seleção simplificada. A seleção simplificada é aquela onde eu vou ter a admissão através de um contrato temporário. Então se presta o serviço e depois de um tempo o contrato ele se extingue e o funcionário ele sai da função. No caso do concurso público ou da seleção pública, a gente tem ali um vínculo permanente, um vínculo efetivo, que tem mudança, né? No caso do concurso público, eu vou ter a admissão através de um vínculo estatutário, e no caso da seleção pública, o vínculo ele é seletista, mas da mesma forma que o concurso, existe ali a questão da estabilidade, são cargos de natureza permanente. Aí segue aqui no site do Jaula. Por serem de caráter permanente, deve ser provido por concurso público, conforme lei. Então tem uma lei de 2006, que a gente coloca aqui, que é a 11.350, que vincula esses cargos ao fato de serem de caráter permanente e obrigatoriamente eles exigirem que seja feito um concurso público ou então uma seleção pública para admissão de pessoal e não uma seleção simplificada. Então a gente já começa aqui a notícia falando que em diversas decisões, não em todas, já adianto, o Tribunal de Contas ele tem concordado com essa posição da legislação, que a admissão para ACS e ACE é uma admissão que deve ser em caráter permanente através de concurso público ou então seleção pública. Aí tem aqui uma contextualização. Em diferentes municípios como Noronha e Salgadinho, no caso Noronha é um distrito, inclusive teve até cobertura do Jaula, essa seleção para ACS e ACE, porque o Jaula é referência em preparação para ACS e ACE aqui em Pernambuco. O tribunal determinou a suspensão das seleções simplificadas. Então o distrito de Noronha, Fernando Noronha, né, e também o município de Salgadinho, eles tentaram fazer seleção simplificada para esses cargos. E o tribunal vetou a realização da seleção. Ele proibiu. Disse que não era válido fazer seleção simplificada para esses cargos. Então o Tribunal de Contas foi contrário no caso desses municípios aqui. Houve também uma seleção, na verdade uma tentativa de seleção recente, lá na cidade de Floresta, no segundo semestre de 2024, que também teve atuação por parte do Tribunal de Contas suspendendo a seleção. Inclusive a suspensão aconteceu até mesmo após a aplicação das provas. Foi uma aplicação de provas que teve, de certo modo, também cobertura do Jaula. Teve um tumulto ali por parte dos candidatos, alguma inconsistência com relação à banca, que foi uma autarquia municipal, mas o tribunal mandou suspender para que a seleção ela seguisse a legislação que é consolidada Brasil afora. Então, em diversas ocasiões, eu reforço aqui, o Tribunal de Contas ele tem sido favorável e tem ido de acordo com a legislação nacional, de que cargo de agente de saúde e também de agente de endemias são cargos que exigem concurso público ou seleção pública, porque o vínculo é permanente. Aí segue aqui no site do Jaula. Esse parágrafo central aqui é o que eu gostaria que a gente se debruçasse com mais cuidado,
Porque é uma posição do TCE que vai meio que de encontro ao que ele tem feito na maioria dos municípios aqui de Pernambuco. Eu até digo que em todos os municípios de Pernambuco, em todos, tem essa exceção aqui. O TCE ele é favorável à realização de concurso público ou seleção pública para a ACS e a ACE. É natureza permanente. É isso que está na legislação federal. Mas, no caso de Canhotinho, isso aqui é um parênteses que eu estou falando, a posição do TCE é diferente. Inclusive, até a gente tentou entrar em contato com o TCE pedindo esclarecimento da situação, foi dado resposta, só que a resposta foi uma resposta que, até certo modo, acredito que não foi uma resposta completa como a gente estava esperando. Então tá aqui, ó. Apesar dessa posição firme em vários processos, o município de Canhotinho realizou seleção pública simplificada, ou seja, para contratação temporária de ACS, acho que foi ACS somente. E essa seleção aconteceu no início do ano passado. Inclusive, foi entre janeiro e fevereiro. Está com exatamente um ano essa seleção aqui. Para as mesmas funções. Aí detalhe, existe uma exceção na lei que obriga que os municípios façam concurso para ACS e ACE, que é quando a gente está diante de um caso emergencial envolvendo a pandemia, tipo a pandemia de Covid. Então, em situações excepcionais, se admite a contratação temporária, né? Até porque o surto ele vai passar, a epidemia vai passar e, consequentemente, não vai precisar ter aquele excesso de pessoal fazendo atendimento. Então, temporário porque vai lidar com a situação temporária. Então, em casos excepcionais, a legislação permite a contratação temporária, mas em casos excepcionais. Aí tem aqui, ó. Apesar dessa posição firme em vários processos, o município de Canhotinho realizou seleção pública simplificada para as mesmas funções, sem que se tenha conhecimento de situação emergencial que justificasse a excepcionalidade da contratação temporária. Pelo menos não foi divulgado para a mídia que o município de Canhotinho estava passando por uma epidemia de alguma doença, que seja dengue, ou uma outra arbovirose, ou doenças de veiculação hídrica, algo realmente de grandes proporções que venham justificar a contratação temporária. O município ele fez essa contratação temporária. Inclusive a gente chegou até a divulgar o edital, chegou a fazer questionamentos na época, mas não se deu atenção aos questionamentos feitos pelo Jaula. Aí continua aqui, ó. Houve até questionamentos relativos à divulgação restrita do certame. O edital ele não estava nem no site da prefeitura, ele estava lá no portal da transparência. Então, se você soubesse dessas seleções e fosse atrás do edital, o edital não estava no site da prefeitura, na página inicial da prefeitura. Não havia ali nenhum aviso. Eu digo isso porque eu próprio acessei o site da prefeitura. E para acessar o edital, tinha que ir para o portal da transparência. E a gente sabe que nem todo mundo sabe acessar o portal da transparência, né? Então, seguindo aqui, ó. E também se questionou o prazo de inscrições. Foram 2 dias de inscrição presencial. Hoje em dia, assim, se consolida que a inscrição ela pode ser online. Em concursos públicos, hoje em dia, em seleções públicas, o que é que se faz, né? Coloca a inscrição online e até as provas elas têm sido descentralizadas, né? Então não precisa você ir até a cidade para poder concorrer à vaga. E para se inscrever, aí mais ainda, né? Você pode fazer a inscrição da sua casa. Então teve essa questão de ser uma contratação temporária, esse é o primeiro ponto de questionamento. Inclusive a gente questionou na época, faz um ano isso aqui. Teve a questão da falta de divulgação do edital, que era um edital que deveria estar disponível e ser amplamente difundido para toda a população, isso no portal da prefeitura, essa é a posição do Jaula, assim como era para ter dado uma ampla divulgação e um prazo de 20 dias, 30 dias para que as pessoas pudessem se inscrever. Para você ter uma ideia, a gente soube do edital, acredito que no final de janeiro, dia 31, já estava com inscrição aberta, abriu nesse dia, e no outro dia a inscrição ia terminar de meio-dia. E tinha que ir lá para um endereço específico da cidade para conseguir se inscrever.
Até houve questionamento relativo à divulgação do certame ao curto prazo de inscrição, mas o tribunal não chegou a intervir para suspender o processo, o que levanta dúvidas sobre a eventual discrepância no tratamento com relação a outros municípios. Então, assim, na maioria dos municípios, eu até coloco todos, né? Eu não tenho outro caso, pelo menos que o Jaula está acompanhando nos últimos 4 anos, que o Tribunal de Contas ele permitiu a contratação temporária de ACS e ACE. Quando o tribunal ficou sabendo, ele suspendeu. Nesse caso aqui, ele aceitou. Aí, continuar aqui no site do Jaula, na época, o certame ofertou 31 vagas, salário de 2.800. Então, assim, foi uma seleção interessante. Ainda mais, numa cidade que faz muito tempo que houve concurso, está com mais de 15 anos que a cidade de Canhotinho teve concurso. Então, assim, a população estava precisando ali de oportunidade de trabalho. É uma cidade que ela funciona muito em função da prefeitura, né? Então, assim, não tem indústrias. Até chegou recentemente a Masterboy, mas a Masterboy ela está mais do ano passado, meados do ano passado para cá. Então, nessa época aqui a gente não tinha nem tantos empregos assim na cidade. E assim, uma grande oportunidade que as pessoas elas gostariam muito de ter aproveitado. O certame, né, essa seleção ela foi feita por uma empresa chamada Separ Consultoria, que também a gente nunca tinha ouvido falar, mas isso não quer dizer que desabona a conduta dela, né? A equipe do Jaula chegou a formular consulta ao TCE. A gente coloca aqui na matéria o número do protocolo da consulta. A consulta foi feita em junho, né, sobre essa questão dessa seleção. Até porque não se divulgou resultado nem nada. Cheguei a visitar o site da banca posteriormente, não vi lista de aprovado. A lista de aprovado, pelo menos quando eu consultei o site da banca, não estava lá disponível, não sei quem teve acesso a essa lista. Mas a gente recebeu a informação de que o tribunal, ele parece que conversou com a prefeitura e o que a prefeitura fez foi atender normas do próprio tribunal, né? Então tá aqui no final da matéria, ó, a equipe do Jaula chegou a formular consulta ao TCE sobre o caso, recebendo apenas a informação de que as recomendações do tribunal foram atendidas, ou seja, o tribunal ele recomendou a contratação temporária e, assim, de tabela, acredito que ele também foi de acordo com a questão do prazo curto de inscrição e também inscrição presencial, né? Enfim. Aí hoje, 22/1, por isso que a gente traz à tona essa matéria aqui, a Prefeitura de Quipapá, que é uma cidade vizinha a Canhotinho, ela lançou um edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de ACS. Isso gerou muita discussão nas redes sociais. Se você fizer uma busca no Google, você vai ver que esse cargo ele exige o concurso público, a seleção pública, porque ele é de natureza permanente. Então, assim, fazer uma seleção simplificada para esse cargo que tem essa restrição, que tem lei específica, é você novamente reacender o debate. É por isso da matéria. A Prefeitura de Quipapá, ela falou que essa contratação temporária se deve ao aumento de casos de diarreia e arbovirose no município, só que não se fala necessariamente sobre questões epidêmicas, né? Questões ali de surtos que eventualmente estão acontecendo na cidade. A gente conclui aqui a matéria do Jaula Cruz falando que fica clara a orientação majoritária do TCE de que a contratação temporária de ACS e ACE viola a Constituição e a lei, né? Majoritária porque para a maioria dos municípios o TCE tem uma posição de reconhecer com carga de caráter permanente, ainda que casos como o de Canhotinho despertem debate sobre a inconsistência desse entendimento, né? Realmente, assim, a gente não recebeu informações sobre a excepcionalidade do município de Canhotinho, né? O que justificava a resposta do TCE para nossa consulta foi uma resposta curta. Não sei se o TCE pode até voltar a tratar dessa questão, mas é uma posição que, apesar aqui do indício de entendimento diferente, ela é majoritária para que a contratação de ACS e de ACS seja uma contratação de caráter permanente aqui em Pernambuco. Beleza? Então, galera, é isso. Se você quiser saber mais notícias de concurso público,
É só acessar o site do Jaula, lá tem um linkzinho, fica na parte de cima do site, que é a aba notícia, para você saber tudo sobre concursos públicos que acontecem aqui em Pernambuco.